E we are live. Aí, pessoal, começou. Então vamos lá, mais um simulado, aliás, simulado um aqui da Banca Legale para vocês. Não esquece, olha só, faz as questõezinhas e depois assiste a aula aqui do prof comentando as questões, beleza? Trato feito. Então, olha só, pausa aqui, faz as questões e aí depois assiste. Ou se tu quiser ir fazendo uma por uma, faça uma questão, para um pouquinho, assiste ao vídeo. Aí faz outra questão, assiste ao vídeo, faz outra. E assim a gente vai, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Deixa eu jogar aqui na tela. Deixa eu jogar. Cadê? Peraí, só um minuto. Só um minutinho, só um minutinho, peraí. Peraí. Deixa eu jogar aqui para você. Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Beleza. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Nossa primeira questão tá aqui, ó. Simulado Legale, simulado um, professor Dani Marques, que sou eu, tá? Olha só, se você ainda não me segue, vai lá, ó. Prof. Dani Marques lá no Instagram, tá, pessoal? Ajuda o Prof. Marx, eu quero virar youtuber ainda. Então, olha só, na verdade já tem o canalzinho lá também, né? Tentem fazer as questões, então, sem consulta. Já dei essa dica aí para vocês, né? E depois assistam a aula, ó, craseadinho aqui, né? Com questões comentadas, tá? Então, vamos lá. Pessoal, primeira questão. Questão aqui que a Banca Legale gosta muito. Deixa eu limpar aqui esse sublinhado. Questão que a Banca Legale gosta muito é uma questão de ortografia relacionada a plural de substantivo, substantivo composto, adjetivo, hífen, tá? Também cai bastante ortografia, então a gente tem que se ligar em algumas coisas. Tem algumas palavras aqui que, infelizmente, assim, ó, eu vou dizer para vocês, gurizada, a regra é X, mas tem 500 exceções. Pois é, faz parte, língua portuguesa. Mas, principalmente questão de pluralização. A dica que o prof dá para vocês é a seguinte: tentem encontrar alguma relação lógica entre aquela palavra que ali está e outras palavrinhas que tenham a mesma terminação, tá? Normalmente isso ajuda. Por exemplo, soror. Eu não faço a mínima ideia do que é soror. Claro que eu já vou trazer para vocês o que é, tá? Mas assim, ó, eu não tenho a mínima ideia do que é soror. Esqueci, deu branco, alguma coisa. Tá, mas tu lembra o que é um bar? Bar é um substantivo terminado em R. Tu lembra do que é um açúcar, né? Ó, açúcar é um substantivo terminado em R. Pessoal, qual é o plural de bar? Bares. Qual é o plural de açúcar? Açúcares. Então, né? Na pior das hipóteses, eu não tenho ideia, eu posso partir do pressuposto que o plural de soror terminado em R é sorores, né? Ou sorores, né? Tá? Não seria sorores, porque ela não é uma proparoxítona, né? Então a pronúncia adequada seria sorores, tá, gente? Ou sorores, como algumas pessoas falam com a pronúncia mais fechadinha. O que é soror? Soror é a freira que leciona, é a professora freira, tá, gente? Então tá ali, ó, beleza. Temos aqui então um plural adequado, mas ele quer, ó, qual que apresenta um erro de pluralização. Muito bem, muito bem, muito bem. Então cai fora a letra A porque a letra A tá certinha. Já vamos lá, ó, invalidez. Pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, cruz. Cruz. Qual é o plural de cruz? Cruzes. Olha aqui que legal. Cruzes. Por quê? Porque substantivos terminados em Z, regra geral, não só Z, né? R, Z e X, nós adicionamos o ES para formar o plural. Por isso que o plural de invalidez é invalidezes, tá? Então tá certinha também a letra C de Canadá. Inútil! A gente somos inútil, já diria, né? Qual é a banda? Ultraje a Rigor, né, pessoal, tá? Lá dos anos 80, talvez, né? Tá? Então, olha só, claro que ali eles formam um plural, né, erroneamente, de uma maneira intencional, né? Mas a gente sabe qual é o plural de inútil? É inúteis, tá? Por que, professor? Por que o plural de inútil é inúteis com E-I-S? Já o plural de barril é barris, tá? Só com I-S. Porque tem a regrinha do L, pessoal, tá? Que reza a lenda que se a minha palavra original, inútil, ela for, né, paroxítona terminada em L, se ela for paroxítona terminada em L, o plural é com E-I-S, tá?
Agora, se ela for uma oxítona terminada em L, que é o caso de barril, aí vai ser só barris. Tira o Lzinho, coloca um S ali. Barris seria o plural, tá? O plural de fel, né, pessoal, é féis, tá, gente? De fato, né, certinho, tá? Substantivos terminados em EL, aqueles monossilábicos, o plural é com EIS, tá? Então, né, tu pega ali fel, e é também aqueles com mais de uma sílaba também, né, reza a lenda. Aí não é L, é EL, tá? A gente vai formar com EIS. É o caso de pastel, que vira pastéis. É o caso de fel, que vira féis, tá? Por eliminação, né, pessoal, só pode ser, então, a letra B de Brasil que está errada. Por quê? Porque o plural de fazão, olha que legal ou não, né? Mas, enfim, a palavra fazão admite duas formas, tá, plurais na língua portuguesa, e nenhuma delas é fazãos, tá? Ou é fazões ou é fazãs. Fazãs ou fazões. Prof, por que isso? Ai, pessoal, porque o uso, a questão de inserção cultural, etc., define isso, tá? Então, infelizmente, aqui não tem uma explicação tão lógica assim, tá, pessoal? Aqui é leitura. Plural, essas coisas assim mais relacionadas à ortografia, é muito leitura e tentar encontrar, que nem eu falei para vocês, alguma relação lógica entre aquela palavrinha que ele está e uma outra palavra que vocês conheçam que tenha a mesma terminação, tá? Então, plural de fazão não é fazãos, e sim fazões ou fazães, tá? Por isso que a letra B de Brasil é aquela que apresenta um erro de pluralização, que é o que nós queremos. Fechou? Vamos para a próxima questão aqui. Dá só um minutinho, professor, ajeitar essas coisas aqui. Então tá, vamos para a segunda. Peraí, eu não limpei, mas que barbaridade, professor. Vamos lá, agora sim, agora sim. Vamos lá, queridos do Prof. Olha aqui, ó, a segunda questão de 2016, também na mesma prova, né, pessoal? Vamos dar uma destrinchada nessa prova aqui. Olha só, o que nós temos aqui? Uma desossada, eu queria falar, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a cor. Ó, cor bonita esse vermelho. E vamos colocar um branco nesse vermelho e dar umas cores do Internacional. Olha só. Pessoal, qual das alternativas há erro quanto ao emprego do hífen? Detalhe, tá, gente? Ó, até o alto, poli, micro, infra e alto, olha que legal, são prefixos terminados em vogal átona, tá? Em vogal átona. Marques, Dani. Para tudo. O que é um prefixo terminado em vogal átona? Bom, prefixo você já sabe, tá? O que é um prefixo terminado em vogal átona? O que é uma vogal átona, pessoal? A vogal átona é aquela vogal que não é a mais forte daquela palavrinha. Então, por exemplo, quantas vogais eu tenho ali no poli? Duas. Em micro, duas também. Em infra, duas também. Em alto, duas. Percebam que no poli a vogal forte é o O. Poli. No micro, micro é o I. No infra, infra é o I. No alto, alto, né? Eu tenho o Azinho ali na primeira sílaba. Então, a vogal átona é aquela que pertence a uma sílaba que não é a sílaba mais forte, tá? E no caso, esses prefixos, todos eles terminam em vogal átona, tá? Os 4 primeiros, tá? Muito bem. E aí tem uma regra que diz o seguinte: quando o meu prefixo terminar em vogal átona, eu só vou utilizar o hífen, tá? Se, primeiramente, o segundo elemento for iniciado por H. Se o segundo elemento for iniciado por H. Ou se, o segundo elemento começar por mesma vogal. Gurizada, pessoal, gente querida do meu coração, não é iniciar por vogal, é iniciar por mesma vogal que termina o meu prefixo. Então, olha só, eu tenho um prefixo ali, tá? Eu tenho um prefixo ali qualquer. Vamos pegar um exemplo junto? Ó, o ante, tá? Nem aparece ali para vocês, mas eu vou colocar. Olha que legal.
O ante, ele é um prefixo terminado em vogal átona, né? Ó, ante, a vogal mais fraquinha é o i, a vogal forte é o a. Beleza. Então, ele é um prefixo terminado em vogal átona. Quando que eu vou colocar hífen? Se o segundo elemento iniciar por H ou por mesma vogal. Quer ver um exemplo hoje? Anti-inflamatório. Inflamatório. Quem é da área da saúde, ó, pessoal, né? Tá aí pessoas em geral, a gente acaba utilizando, né? Anti-inflamatório. Porque, o meu M saiu horrível, desculpa, tá? Anti-inflamatório. Por que anti-inflamatório tem hífen? Porque o segundo elemento inicia por mesma vogal que termina o meu prefixo, que é o I. Olha aqui, ó. I. Então, não é iniciar por qualquer vogal, tá, gente? É uma vogal que termina. Aliás, a hashtag fica a dica. Lá no canal do Prof. Daniel Marques, no canal do YouTube, tem uma partezinha que eu falo, tá? De hífen lá. Tem até uma aula que eu dou dessa partezinha do hífen com prefixos, que eu faço uma citação ali do Gustavo Mioto, quem gosta de sertanejo universitário, tá? Mas, enfim. Então, olha só, gente, tá? Anti-inflamatório tem. Então, vamos ver aqui nas palavrinhas, olha que legal, tá? Poliinsaturado. Poli termina em vogal átona, né? E o segundo elemento começa por mesma vogal. Vai, hífen, show de bola. Microhabitat, ó, micro termina em vogal átona. Ah, mas o segundo elemento não começa por O. Sim, mas começa por H, tá aqui, ó. Se iniciar por H ou por mesma vogal que terminar o meu prefixo ali, tá? Então, também vai. Infraassinado, olha aqui, pessoal, vogal átona e o segundo elemento começa pela mesma vogal que termina o nosso prefixo. Auto-ônibus, já sabem, né? Termina em vogal átona e o segundo elemento começa pela mesma vogal que termina o meu prefixo. Agora, super econômico, vamos lá. Qual é o caso do super? No caso do super, pessoal, o super não é um prefixo terminado em vogal átona. Ah, mas professor, é super. Olha, a sílaba tônica é o U. No su, tem o U ali. Sim, mas ele termina em vogal super? Não, termina num R. Então, ele não pertence a essa mesma regrinha dos prefixos terminados em vogal átona. Aí é uma outra regra. Qual é a regra? O senhor vai colocar aqui do ladinho. Ó. São os prefixos hiper, super, tá? E é o hiper, super e... Me passei, pessoal? Tá? Hiper, super e Inter. Como é que eu esqueci do Inter? Pelo amor de Deus, tchê. Mas, bah, é muita leseira para uma pessoa só. Olha só, vamos lá. Hiper, super e Inter. Se vocês tiverem esses prefixos, tá? Quando que eles receberão o hífen, pessoal? Vamos lá. Se o segundo elemento iniciar por H, tá? Ou se o segundo elemento iniciar por R, tá? Então, por exemplo, hiperrequintado. Hiperrequintado, tá, gente? Então, vai o hífenzinho porque o segundo elemento começa por R, tá? Que acaba sendo a mesma letra que termina o meu prefixo, tá? Agora, super-homem, vai hífen. Por quê? Porque tem o H, tá? Agora, super-econômico, não. Sor, tu tá brincando. Não tô, gente. Super-econômico hoje é tudo junto, sem hífen. Por isso que há um erro quanto ao emprego do hífen na letra I de Equador. Quer anotar mais uma? Anota aí. Super eficiente. Tudo junto, sem hífen. Prof, tu tá de sacanagem. Não tô, tá, gente? Quem tava de sacanagem foi a última reforma ortográfica. Só que sacanagem não, porque foi boa. Ela foi boa. Eu, pelo menos, parto desse pressuposto, tá, gente? Mas outra hora nós discutimos isso. Fechou? Mais uma questão para conta. Vamos passar para a terceira. Vamos lá, pessoal. Questão de número 3. Vamos colocar um quadro. Vamos colocar um quadro aqui. Aí, caso a gente queira escrever algumas coisas, né? E queremos, olha aqui, ó. Vamos lá. A cenário alternativa que apresenta a conjunção coordenativa adversativa. Pessoal, vamos lá. As adversativas, como o próprio nome já diz, indicam uma adversidade. Adversidade. Ou, por que não, uma oposição. Uma adversidade ou uma oposição, tá?
Então, tu tem de um lado uma coisa positiva, de outro uma coisa negativa, uma coisa legal, uma coisa não legal, uma coisa bacana e não bacana, né, gente? Mas quais são as conjunções, quais são os nexos, a gente pode chamar de nexo também, quais são as conjunções que me trazem esse valor de adversidade ou oposição, tá? Lembra? Ó, porém, porém, todavia, não é toda a vida, né? Todavia, contudo, entretanto, no entanto, e não obstante. O não obstante tem uma particularidade, tá, gente? Vou colocar um asterisco aqui, ó. Por quê? Porque o não obstante ele pode ser concessivo ou adversativo, tá? Mas depois, em outro momento, a gente vê quando que ele é um, quando que ele é outro, tá? Então, vamos lá, olha só. Não compareceu nem comunicou. Pera aí, vamos colocar aqui um marcador, ó. Ele não compareceu nem me comunicou. O que é esse nem? Esse nem é aditivo, tá? A prof me traz uma ideia da negação, mas quem disse que nexo aditivo tem que ser sempre coisa positiva? Tira da tua cabeça aquele sinalzinho de mais, não tem nada a ver, tá? Aditivo é valores semânticos idênticos ou próximos. Então, o cara não fez aqui uma coisa e não fez uma coisa aqui também. Então, eu estou trazendo uma mesma intencionalidade semântica. Isso é adição. Orei muito, terei, pois, minha recompensa. Olha aqui, ó, deixa o prof pegar um outro marcador, eu não consigo. Olha aqui, ó. Vamos lá, anota isso aqui para mim, pelo amor de Deus. Depois a gente vai falar dele em outros momentos, tá? Mas esse pois, tá? Que vem deslocado, que vem depois do verbo, anota aí, ó. É o pois posposto, posposto, posposto ele vem depois, posposto ao verbo. E aí, Marques? O pois posposto ao verbo é um pois conclusivo. Conclusivo. Isso é um pois posposto ao verbo, tá, gente? Se ele fosse anteposto, ele seria explicativo, mas como ele é posposto, ele é conclusivo. Então, cai fora também. Ó. A primeira era adição, a segunda é conclusão. A gente quer a diversidade. Então a viagem foi tranquila, contudo, a viagem foi tranquila, contudo, vou destacar aqui, até vou colocar um verdinho, olha só, coisa linda, ó. A viagem foi tranquila, contudo, é muito maçante. Tranquilo, pessoal, tranquilo, maçante. Tranquilo, bom, maçante, ruim, uma ideia de oposição. Aí eu tenho ali o contudo, que tá aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Tá? Então, esse é um nexo adversativo. Vamos ver as demais? Vamos ver as demais. As demais nós temos a moça devia estar nervosa porque não resolveu as questões. Depois a gente vai ver que o porquê ou ele é causal ou ele é explicativo, tá? Ou ele é causal ou ele é explicativo, tá? Como a gente tem uma ideia de hipótese antes, esse porquê é explicativo, tá? Ele é explicativo. Depois a gente diferencia. E o rapaz não só escreve, ó, sublinha aqui para mim, não só, mas também. Não só, mas também, não apenas, mas também, não somente, mas também. Esse mas também é aditivo, traz ideia de adição. Tá? Então ele não só escreve, mas também revisa. Portanto, aqui, né, pessoal, alternativa correta, letra C, de Colorado, campeão de tudo. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Vamos lá então, pessoal, mais uma questão. Olha só, eu estou inspirado hoje, né? Quem canta seus males espanta, né, pessoal? Já diria o poeta. Vamos lá, vamos pegar, eu vou colocar aqui agora o quadrinho aqui em cima, tá? Então vamos lá, vamos pegar um quadrinho. Tá, gente, olha só. Chegamos num momento aqui que é um momento, eu não vou dizer crítico, mas que deixa o pessoal um pouquinho sem sono, tá? Que é quando vem o tal do complemento nominal. Complemento nominal, tá? Então, olha só, o prof vai resumir aqui para você o que é um complemento nominal, tá? O que é um complemento nominal? Aliás, a hashtag fica a dica também tenho dica disso lá no YouTube, no YouTube, tá? Procura lá, Daniel Marques, adjunta de nominal ou complemento nominal.
Ajuda bastante também, tá? Aqui a nossa ideia é trabalhar em cima da questão. Mas uma coisa que tu vai ver lá também, e aqui, ó, gente, ó, CN, asa, prep, tá? Eu ensino complemento nominal assim, brincando. E ainda faço o desenho de uma cruz aqui, tá? Que eu faço uma brincadeirinha, que não é brincadeira, que eu digo, pessoal, quando aparecer o complemento nominal, é legal ter um pouco de fé, né? Então, aqui a gente já tem um pouco de fé. Olha só, tá? Complemento nominal é uma função sintática sempre introduzida por uma preposição. Sempre. Por isso, CN, asa, prep. O que é o asa? O asa são as palavras que o complemento nominal modifica. O complemento nominal pode modificar um adjetivo, pode modificar um substantivo abstrato ou um advérbio, tá? Uma dessas três coisinhas. Só que assim, ó, pessoal, vamos lá. Se a pergunta for, pô, eu tenho que diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal, o buraco é mais embaixo, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar em outro momento. Isso aqui é um N, tá? De adjunto adnominal. Agora, se a pergunta for o complemento nominal versus objeto indireto, você tem que matar de cara. E eu te digo por quê. Porque o objeto indireto, deixa até o prof mudar de cor aqui. Ó. O objeto indireto, galera, objeto indireto, ele não complementa um nome, ele complementa um verbo. O objeto, seja ele direto ou indireto, ele é complemento de um verbo, introduzido por uma preposição, né? Tá? Então, ele é um complemento verbal introduzido por preposição. A única semelhança entre esses caras é a preposição. Por quê? Porque um complementa verbo. E o complemento nominal, ele modifica um nome, ou seja, adjetivo, substantivo ou advérbio. Ou, porque em outras palavras, o complemento nominal não modifica verbo. Vou de novo. O complemento nominal não modifica verbo. E aí tu vai pensar assim, ó, se tu tivesse fazendo essa prova e tivesse tido essa aula aqui comigo, tu acertaria essa questão. Quer ver? Olha só, gurizada. Nem tô entrando na parte tão teórica assim, ó. Vamos lá? A criança resistiu ao machucado. Gosto de boas músicas. O rapaz desculpou-se pelo ocorrido. A lembrança da mãe fê-lo sofrer. Alguém deve me obedecer nesse lugar. Tá? Aqui não tem nenhum introduzido por preposição, né? Não deve me obedecer, né? Tá? No caso, o cara até pode pensar esse me aqui como um a mim, né? Obedecer a mim. Então, eu vou destacar esse me aqui. Tá? Gente, olha só. Por que eu estou destacando todas as expressões introduzidas por preposição? Porque para ser complemento nominal, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Preposição. Certo? Muito bem. Então, agora, qual é a nossa função? É ver o que tipo de palavra que ele está modificando. Ao machucado, tem preposição? Tem o azinho aqui, né? Ao machucado está modificando o quê? Resistiu. Resistiu é o quê? É um verbo. Opa, então não pode ser complemento nominal. Cai fora. Gosto de boas músicas. De boas músicas tem preposição? Tem, mas está modificando o quê? Gosto, que é verbo, não pode ser complemento nominal. Rapaz desculpou-se pelo ocorrido. Pelo ocorrido, tem preposição? Tem, mas está modificando o quê? O desculpou-se, verbo, não pode ser complemento nominal. Alguém deve me obedecer. Obedecer a quem? A mim. Ah, então esse me está modificando obedecer, que também é verbo. Não pode. Deu, pessoal. Acabou a questão. Por eliminação, só pode ser a letra D de Dinamarca. Mas vamos tirar a prova real. Da mãe, tem preposição? Tem. O da, né? Lembra que da é de mais a. Beleza. Tá modificando o quê? Lembrança. Que tipo de palavra é lembrança, pessoal? Lembrança é um substantivo abstrato. Por isso que na letra D de Dinamarca nós temos um CN, um complemento nominal. Prof, acabou aqui a questão. Acabou aqui a questão. Vocês viram? A gente cria umas coisas na nossa cabeça. Ai, não, vai cair só aquela coisa. Ai, complemento nominal, adjunto nominal. Pessoal, era só eu lembrar que complemento nominal modificava nome e não verbo. O que modifica verbo é objeto e não complemento nominal. Tá? Acabou. Simples assim. Tá? Claro que em outros momentos a gente vai trabalhar ali em outras questões que vai aparecer, complemento e adjunto de nominal. Aliás,
de novo, fica a dica, tá, pessoal? Sem sacanagem agora, não é, o senhor quer ser youtuber, essas coisas, não. Mas eu sei que pode ajudá-los, tá? Então procura no meu canalzinho lá, Daniel Marques, e procura adjunta de nominal e complemento nominal, que certamente a dica vai ajudá-los aqui também, tá bom? Beijo, vamos para a próxima questão, tá? Olha só, pera aí, vamos lá. Então tá, galera, vamos lá, mais uma questãozinha aqui pra gente, tá? Questão de número 5, diz assim, assinale a alternativa que apresenta um erro quanto à concordância nominal, tá? Pessoal, então vamos lá, concordância nominal, né? Aí depende muito do caso, tá? Então o senhor vai trabalhando em cima das frases aqui com vocês, porque a gente tem bastante coisa. Não serão necessários esses remédios, tá? Na verdade, aqui não é nenhuma questão de concordância nominal, é um caso de concordância verbal, tá? Que eu pergunto assim, ó, que é que não será necessário? Resposta, esses remédios, né? Então, esses remédios é o meu sujeito, então, né, tudo que eu passo a utilizar aqui tem que concordar com esses remédios, né? Então, esses remédios não serão necessários. Então, necessários é o meu adjetivo que concorda também com remédios, tá? Por isso que acaba sendo plural, plural, não tem erro de concordância aqui, tá certinho. Na letra B, a letra B é um caso clássico de concordância nominal, que é aquelas expressões, ó, é bom, é preciso, é necessário, é proibido, é isso, é aquilo, é permitido. Meu preciso saiu a coisa mais horrível da face da Terra. Vamos, vamos melhorar esse preciso aqui. Desculpa, gente. Tá, só um pouquinho que deu uma travadinha aqui. Peraí, deixa o prof apagar. Aqui. Vamos lá, olha só. É preciso. É preciso saber viver. Então, pessoal, sempre que vocês começarem assim, ó, é bom, é preciso, é necessário, é isso, é aquilo, tá? Essas expressões, elas são por origem invariáveis. Invariáveis. Então, elas seriam eternamente isso, né? Ó, cerveja é bom, toma cuidado, não é cerveja é boa. Não, cerveja é bom, tá? O problema, pessoal, é que se elas aparecerem junto a um determinante, tá? Então a palavrinha que elas modificam. Por exemplo, cerveja é bom ou cerveja é boa? Cerveja é bom. Agora, se antes de cerveja aparecer um determinante, tipo um artigo, a, um pronome, minha, aquela, etc., aí passa a transformar essa expressão em variável. Então, cerveja é bom, mas a cerveja é boa, tá? Ó, é proibido entrada de jovens, mas é proibida a entrada. Partindo desse pressuposto, já sabe que a letra B está errada. Porque ele diz assim, ó, não é permitido a presença. Se tem a presença, pessoal, não é permitido, é permitida. Então, não é permitida a presença de estranhos no recinto. Tranquilo? Já na letra C, ela está meio preocupada, certinho. Prof, não é meia? Não, tá? Porque meia, para variar, é porque daí esse meio significa metade, e não é o caso aqui. Meio aqui significa um pouco, e sempre que significar um pouco é invariável, tá? Então ela está meio preocupada. Convidei bastantes pessoas para a festa. Marques, pelo amor de Deus, olha que coisa horrível! Pessoal, tá certinho, ó. Porque são bastantes pessoas. Sério? Sério. Pessoal, sempre que o bastante aparecer na vida de vocês, troca o bastante por muito. Se o muito variar, é porque o bastante também vai variar. Quer ver, ó? Convidei muitas pessoas para a festa. Variou muito, não variou? Virou muitas? Então é bastantes, tá? Só que lembra que o bastante, ele só varia em número, né? Singular e plural, ele não tem variação em gênero, né? Não existe bastanta, tá? Claro que não, né? Agora, estudei bastante ou bastantes? Estudei bastante, porque estudei muito, invariável, tá? Faz dias e noites frios no Chile. Olha só, Marques, deveria ser fazem. Não, pessoal, tá certinho. É faz. Porque o verbo fazer relacionado a tempo é impessoal, não tem sujeito, fica obrigatoriamente no singular. Prof, pode repetir a informação? Posso.
Sempre que o verbo fazer estiver relacionado a tempo, que tipo de tempo, Marques? Qualquer tipo de tempo. Clima, temperatura, tá? Espaço cronológico, tanto faz. O fazer relacionado a tempo é impessoal, fica obrigatoriamente no singular. Tá bom? Por isso que é a letra B de Brasil. Nos vemos na questão de número 6. Vamos lá. Vamos, pessoal, para mais uma questão. Olha só, assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso indicativo de crase. Tá? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. Então tá aqui, ó, pessoal, tá? De novo, eu vou falando em cima das questõezinhas aqui para vocês, tá? Então vamos lá, os rapazes ficaram à distância. Ele quer qual que tem erro, né? De cara, letra A de Argentina. Prof, por quê? Os rapazes ficaram à distância. Anota aí para mim, tá, gente? Com as palavras casa, terra. Não, esse terra não ficou legal, tá? Casa, terra ou distância, nós teremos alguns casos que nós vamos utilizar crase, outros não, tá? Quando casa, terra e distância estiver isolado, sozinho, tá? Não tem crase, tá? Então, que é o caso aqui, os rapazes ficaram à distância, estão aqui, sem crase. Agora, se com a casa, terra ou distância aparecer alguma coisa, desculpa que eu me engasguei, alguma coisa que especifique, que determine, aí vai. Ah, senhor, quer dizer então que se fosse assim, ó, os rapazes ficaram à distância de 50 metros, aí iria crase, tá? Se tiver alguma coisa especificando, com essas palavras, tá? Com casa, terra e distância, tá, gente? Então, por isso que é letra A de Argentina. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais, ó. Suas lembranças foram semelhantes às que tive anteontem à tarde, tá? Esse à tarde aqui, crase certinho, né, pessoal? Esse as que aqui também certinho, né? Porque, lembra, é quando a gente, né, troca ali pelo, né, as de, pelo as de é boa, né? Tá? Por aqueles que, né, ou aquelas que, né? Então, suas lembranças foram semelhantes àquelas que tive, né? Então, de fato, né? Aqui vai, né? Tá? E outro detalhe, percebam, né? Aquela troca clássica que a gente faz do azinho virar ao, né? Se eu colocasse um termo masculino, se fosse assim, ó, seus lembretes foram semelhante aos que tive, né? Então ficaria aos. Isso demonstra que de fato aqui vai crase, tá? Fomos à casa dele, né? Mas regressamos horas depois. Aí tu vai dizer, mas prof, tu acabou de falar que com casa, terra, distância. Não vai, a não ser que seja específico. Claro que é específico. É a casa de quem? Dele. Então a casa não está isolada, está acompanhado dele. Aí é um azinho craseado. Toma cuidado. A chegada do aniversariante, ouviram-se aplausos, tá? Então, no momento da chegada, né? A chegada do aniversariante, ouviram-se aplausos, né? No momento da chegada, tá? Aqui não precisa necessariamente, porque não está especificando qual é a chegada, então não precisa necessariamente, tá? De crase. E estamos todos à disposição da justiça. Esse azinho aqui também é craseado, por quê, gente? Pelo seguinte, sempre que vocês tiverem, tá? Uma locução adverbial, uma locução adjetiva, uma locução conjuntiva que tenha como elemento nuclear um termo feminino, vai crase. É o que acontece com a tarde, que a gente viu lá em cima, tá? Então, a tarde é uma locução adverbial que tem como elemento nuclear tarde, por isso que vai crase. Mesma coisa aqui, à disposição. Paguei tal coisa à vista, o à vista vai crase justamente por isso. Agora, se eu falasse assim, ó, paguei tal coisa a prazo não vai. Porque Marx é uma locução, sim, mas o termo nuclear é prazo, que é um termo masculino. Beleza? Em outros momentos vamos falar mais de crase também. Vamos para a questão de número 7. Vamos que vamos, pessoal. Já estamos chegando aqui, ó, na sétima questão. Deus o livre. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos pegar um quadro. Não, vermelho de novo, não. Aí vocês vão falar que eu sou
clubista demais, né? Então vamos pegar aqui um laranjinha. Gostei do laranja. Vamos pegar o laranja. E aí nós temos assim, ó, pessoal, vamos lá. Questão de número 7. Eu canto porque um instante existe. Olha que coisa linda. Então vamos lá, pessoal. Eu canto porque um instante existe. O termo em destaque exerce função de. Pessoal, nosso nexo porquê, que já apareceu antes, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dele agora. Quer ver uma coisa? O porquê. Ou ele é explicativo, ou ele é causal, ou ele é final. Esse aqui, pessoal, mas assim, ó, tá, eu vou até deixar um pontilhado aqui, porque ele nunca, tá, não vou dizer nunca, tá? Ele não, tá, vou dizer nunca. Tá, eu digo ou não digo, né? Vou dizer nunca. No linguajar coloquial, a gente nunca usa esse porquê. Mas de vez em quando esse sacana aparece aí em prova, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tá? O seguinte, o porquê explicativo, como o próprio nome já diz, ele traz uma explicação e normalmente ele vem precedido por uma dessas ideias aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, é uma ideia de ordem, pedido, hipótese ou desejo. Uma dessas ideias, tá, gente? Ordem, pedido, hipótese ou desejo. Vamos pegar um exemplo, tá? Exemplo, tá? Não vá, vírgula, porque não vivo sem você. Ai, pessoal, o meu circunflexo aqui no teclado não tá saindo. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui sem e aí depois eu coloco com a canetinha. Então, olha só, não vá, vírgula, porque não vivo sem você. Vamos pegar o nome de uma amada qualquer aqui, ó, Bruna, tá? Então, olha só, tá? Ó, então vamos lá, tá? Eu tenho assim, ó, espera aí, só um minutinho, ó, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó, você. Aí, tá? Então, primeira coisa, pessoal, o porquê explicativo, ele vem normalmente precedido por uma dessas ideias: ordem, pedido, hipótese ou desejo. Nesse caso aqui, ó, o que nós temos é justamente uma ideia de quê? Uma ideia de pedido, porque ele diz assim, ó, não vá, vírgula, porque não vivo sem você, Bruna. Olha só, né, pessoal? A Bruna aqui poderia ser a Bruna Lombardi, né? Tá? Então, ó, não vá porque não vivo sem você, Bruna. Então, esse porquê, ele é um porquê explicativo, vem precedido por um pedido, uma ordem. Nesse caso aqui seria um pedido, né? Tá? O porquê, ele pode ser causal. Aí, o porquê causal é aquele porquê que nós podemos substituir por já que, visto que, etc, tá? Então, ó, visto que, né, tá? Então, ó, visto que choveu, vírgula, ficamos em casa. E esse porquê aqui eu poderia utilizar no lugar do visto que, né? Ó, poderia utilizar. Então, porque choveu, ficamos em casa, ou ficamos em casa porque choveu. O detalhe é se eu inverter essa oração. E como é que eu não ficaria na dúvida? Como é que eu saberia que esse porquê é causal? Pelo seguinte, olha só. Ficamos em casa porque choveu. O que teria antes? Ficamos em casa. Ficamos em casa é uma ordem? Não. É um pedido? Não. É uma hipótese? Não. É um desejo? Não. E tem uma relação de causa e consequência. Por isso que ele é causal. Tranquilo? E o final, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, mas assim, ó, tá, é aquilo que o senhor falou antes, né? Olha só. Imagina a frase, que coisa linda. Estudem, vírgula, porque aprendam. Olha que coisa mais horrível da face da Terra esse porquê final. Mas ele é final e ele existe. Sério, prof? Sério. Ele existe. Esse porquê aqui, ó, é igual a fim de quê?
Tu tá de sacanagem, Dani. É a mesma coisa que a fim de que. Estudem porque aprendam. Estudem a fim de que aprendam. Mas olha que legal. Então agora tu já sabe que o porquê ele pode ser explicativo, causal ou final, certo? Muito bem. Ele está dizendo, eu canto porque o instante existe. O termo em destaque exerce função de. Pessoal, vamos lá. É aditivo? Não, porque ou ele é explicativo ou causal ou final. É temporal? Não, porque ele é explicativo, causal ou final. É adversativo? Não, porque ele é explicativo, causal ou final. Ele é causai, não é causai, aqui é causal, tá? Ele é causal, letra D de Dinamarca, pessoal. Ele é proporcional? Não. Se aparecesse uma das alternativas aqui, né? Ah, na letra E, vamos imaginar explicativo. Aí eu ficaria na dúvida. Opa, pode ser causal e pode ser explicativo. Aí eu teria que fazer a análise de sentido. Agora, pessoal, aqui não precisa, não tem essa necessidade. Tá bom? Fechou? Questão de número 7 foi para conta, vamos para a próxima. Pessoal, chegamos à questão de número 8, que fala de função sintática. Função sintática. Então vamos analisar aqui, ó. A morte de David Bowie, o camaleão do rock, abalou o mundo. O termo em destaque exerce função de. Deixa eu te perguntar uma coisa, esquece função sintática, tá? Quem foi o David Bowie, de acordo com esse textinho? Ah, professor, não conhece? O camaleão do rock. Ah, então tu está dizendo que essa estrutura aqui, o camaleão do rock, serve para explicar. É isso? Muito bem. Então ela é uma função sintática que explica quem é o David Bowie. Função sintática que serve para explicar e é marcada por pontuação. Lembra do nome disso? Pois é, pessoal. Isso aqui é o aposto. Aposto é uma função sintática que explica para a gente uma outra função sintática. E ela é marcada por pontuação. E, na verdade, tu está falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Quer pegar um outro exemplo de aposto? Vamos pegar um outro exemplo de aposto. Olha só. Fernandão, para variar, eu tô. Ah, não, o tio sai, né? Fernandão, vírgula, grande ídolo colorado, tá? Teve uma trajetória, linda, tá? Curta, né? Coitado, né, pessoal? Mas enfim, linda, tá ali, ó. Fernandão, grande ídolo colorado, tá? Teve uma trajetória linda. Qual seria o aposto aqui, pessoal? Vai lá, tu já sabe. O aposto serve para explicar, né? Quem foi o Fernandão? Grande ídolo colorado. E outro detalhe, olha aqui, ó, marcada por pontuação. Isso nós chamamos de aposto, tá bom? Prof, oi, por que grande ídolo colorado não poderia ser o sujeito? Ah, porque sujeito nunca será marcado por pontuação. Tá bom? Muito bem. Mas vamos falar das demais. Vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é um chamado, um chamamento. João, vírgula, venha cá. Tá? Então, esse João, vírgula, venha cá, né? O João ali seria um chamado, um chamamento, é um vocativo. O que é um adjunto adverbial? É aquilo que indica circunstância, de modo, lugar, tempo, causa, etc. Complemento nominal já trabalhamos hoje. E adjunto adnominal, pessoal, é aquilo que vem junto de um nome, modificando um substantivo, tá? O adjunto adnominal só modifica substantivo, né? A gente vai ter em outras oportunidades, aula que a gente vai falar só do adjunto adnominal também. Mas, mais uma vez, fica a dica, tá, pessoal? Acessa lá o canal do Prof, meu canal no YouTube, Daniel Marques, tá? E procura, ou só digita lá na pesquisa, acho que aparece já para vocês, tá? Eu não sou um grande youtuber aí também, mas tem um canalzinho lá que tem umas dicas bem legais. E eu tenho certeza que essas vocês vão gostar. Digita Daniel Marques ou Daniel Marques português e coloca ali adjunto adnominal e complemento nominal. Vai aparecer um videozinho um pouquinho antigo, tá, pessoal? Mas eu tenho certeza que a explicação vai ser de boa valia aí para vocês, tá bom? Então aproveita lá e dá uma assistida, né? E vamos para a questão de número 9. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos pegar mais uma aqui, só um minutinho. Vamos lá, questão de número 9, né, pessoal? Tá? Uma questãozinha envolvendo orações. Então vamos lá, olha só. Feita a prova, você está dispensado.
a oração destacada é subordinada adverbial, tá? Aqui saiu o causal, mas é causal. Depois final temporal, tá? Então, a primeira coisa é a gente ver se ela é final, causal ou se ela é temporal, né, gente? Tá? Então, começa por aí, né? E detalhe é o seguinte, vamos lá. Feita a prova, você está dispensado. Esquece que isso aqui é oração, tá? Pensa no valor semântico, no sentido. Feita a prova, você está dispensado. Então, me diz aí, quando que a pessoa está dispensada? Quando ela fizer a prova. Vou te fazer a pergunta de novo. Quando que você está dispensado? Quando fizer a prova. Então, quando eu fizer a prova, estou dispensado. Então, você está dispensado quando? Quando fizer a prova. Então, feita a prova, pessoal, isso aqui tem um valor de quando fizer ou quando terminar, por que não, né? Ó, quando terminar, quando fizer, vamos pegar o mesmo verbo, né? Tá? Porque feito é o particípio de fazer, né? Então, quando fizer a prova, você está dispensado. Pessoal, esse feito a prova tem o mesmo valor de quando terminar. E o quando tem um valor adverbial de quê? De causa? Não. De finalidade? Não. De tempo? Sim. De finalidade? Não. Então, tu já sabe que é temporal. Certo? Muito bem. Aí tu já sabe que é reduzida, daqui a pouco o cara nem sabe o que é reduzida, mas já está aqui a resposta, sabe que é reduzida. Prof, o que é reduzido? Reduzido, uma oração reduzida, gente, é aquela que não é introduzida por um nexo, por uma conjunção. No caso feita a prova, tem o mesmo valor de quando fizer a prova. No caso de quando fizer a prova, a gente chama de oração desenvolvida, porque ela é introduzida por uma conjunção. No caso de feita a prova, ela tem o mesmo valor, mas ela não é introduzida por uma conjunção. Então, a gente chama essa oração que não tem a conjunção, que não tem o nexo, de oração reduzida. Só que essa redução, essa oração reduzida, ela pode ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Prof, como é que eu sei? Ela vai ser de infinitivo se o verbo tiver com ar, ir ou ir, né? Dançar, fazer, pular, sorrir, etc. Não é o caso. Vai ser de gerúndio se ela tiver a terminação NDO, fazendo a prova. Não é o caso. Vai ser de particípio se tiver a terminação DO, né? Comprado, realizado, executado, ou, no caso de alguns verbos irregulares, o particípio irregular, por exemplo, do fazer, que é feito. Por isso que ela é participa de. Particípio é boa, né? Ela é reduzida, pessoal, de particípio. Por isso que é a letra E, de Argentina. Mas vocês viram? A primeira coisa é se preocupar com o sentido. Depois a gente vai analisando e eliminando algumas alternativas. Tá bom, gurizada? Foi para o espaço a número 9. Foi para o espaço a número 9. Vamos preparar aqui a questão de número 10. E aí, pessoal, então tá, a última questão de hoje, legal que a gente já trabalhou com isso, tá? Lembram daquelas expressões é bom, é preciso, é necessário, é proibido, etc? Qual era o nosso acordo? Que eram expressões invariáveis, tá? Até que se provasse o contrário. O que era provar o contrário? Era ter um determinante. Lembra? Cerveja é bom. A cerveja é boa, tá? Então, a partir da mesma coisa, mesma regra, a gente vai para a letra E de Equador, ó, porque ele pede a incorreta. Olha que legal. É proibida entrada de pessoas. Dani, mas entrada é feminino. Sim, mas lembra, essas expressões são invariáveis, a não ser que tenha um determinante. Para ser proibida, eu precisaria do que, pessoal? De a entrada, né, de pessoas estranhas. Como eu não tenho, o correto aqui é proibido entrada de pessoas. Se não tiver o artigo, é invariável. Se tiver o artigo, aí irá variar. Tá bom? Muito bem. Então, essa aqui é a alternativa incorreta, mas vamos ver as demais. Estarei ainda hoje com meus queridos pai e mãe. Olha que legal. Essa aqui é bacana, né? É quando eu tenho um adjetivo, pessoal, ó, anteposto a dois ou mais substantivos, tá? A gente tem uma regra que diz assim, ó, que se ele tiver anteposto, ele vai concordar com o mais próximo. Só que se as palavras que aqui estiverem forem palavras que indicarem grau de parentesco,
grau de parentesco, tem que concordar com todos, tá? Tem que ir para o plural, por isso que é queridos, pai e mãe. E como eu tenho um termo masculino, aí é plural masculino, tá certinho, tá? Depois, temos que optar pelo caminho e pela vida mais harmoniosa, tá? Aqui é o seguinte, né? Aqui a gente tem harmoniosa, o adjetivo que vem depois, né? Da vida e do caminho. E como ele é um adjetivo posposto, ele pode concordar com o termo mais próximo ou com todos. No caso, aqui está concordando com o mais próximo. Fizeram bastantes perguntas, a gente já viu, né, pessoal? A gente sabe que o bastantes ali está concordando, né? Tá com perguntas, né? E aí a gente já sabe, troca pelo muito, né? Fizeram muitas perguntas. Se variou o muito, virou muitas, é porque bastante é variável também. Por isso que, de fato, aqui a alternativa correta só pode ser a letra E de Equador. Beleza, pessoal? Fechou, então, simulado um Banca Legal e comentado, ó, hashtag coraçãozinho para vocês. E nos vemos aí no nosso próximo simulado, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bons estudos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bom, gente? Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.